Boa tarde. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao que a gente estava falando na última aula, tá? Na última aula a gente começou a falar um pouquinho sobre funções elementares. Hoje a gente vai continuar, tá? Hoje a gente vai falar sobre algumas características importantes de algumas funções, como injetividade, subjetividade, bijetividade de funções, tá? Para a gente poder definir o que é a inversa de uma função. E a gente finaliza com a parte de composição de funções. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui, que eu queria ter feito na aula passada, mas não deu tempo, antes da gente entrar no conteúdo de hoje, tá? O exemplo diz o seguinte: se a função f é x² menos x sobre x menos 1 em AG é igual a x, é verdade que f é igual a g? Será que essas duas funções são iguais? E aí pede para a gente esboçar os gráficos dessas funções. Será que essas duas funções são iguais? O que vocês acham? Algebricamente, parece haver uma diferença bem notável entre elas, né? Em termos algébricos. Entretanto, se a gente pegar a função f, se nós fizermos algumas manipulações nela, essa daqui é a função f. O que eu posso fazer aqui no numerador dessa expressão, dessa razão? Eu posso pôr o x em evidência, né? Então eu fico com x vezes x menos 1 sobre x menos 1. E uma vez tendo isso, eu posso fazer o cancelamento aqui e fico apenas com f de x igual a x. Então f de x é igual a x, mas g de x é igual a x também. A partir daí, eu posso afirmar que essas duas funções são iguais? O que vocês acham? Sim ou não? Em termos algébricos, parece que elas são iguais, de fato, mas elas não são iguais. Elas não são iguais por quê? Eu vou te dizer agora o porquê. Qual que é o domínio da função Qual que é o domínio da função g, pessoal? Qual que é o domínio dela? Todos os reais, certo? Posso colocar qualquer valor real, atribuir qualquer valor real a x, que eu não vou ter problema algum. Então, o domínio da função g são todos os reais. Agora, qual é o domínio da função f? Onde que vai me dar problema? É quando x for igual a quanto? 1. Então, 1 não está no domínio da função. Então, o domínio da função f são os reais, com exceção do 1. Então, essas funções são iguais ou não? Não são iguais, porque os domínios delas são diferentes. Isso fica bem claro quando nós formos esboçar os gráficos dessas funções, tá? Olha só. Eu posso dizer que elas são iguais, que a f é igual a g, a menos em um ponto. Que ponto é esse? No x igual a 1. No x igual a 1 elas são diferentes, elas não são iguais. Tá? Então, como é que ficaria o gráfico delas? Esse aqui é o gráfico da função g. Y é igual a x, tá? Esse é o gráfico da função g. Agora, como que é o gráfico da função f? O gráfico da função f é x, é igual àquele gráfico. Só que tem um pequeno problema. Quando x é igual a 1, tá bem aqui, ó. Puxar 1 para cá. Quando x é igual a 1, aqui seria 1, deveria ser 1 também, né? E quando eu coloco x igual a 1 aqui deveria ser 1 a imagem dele. Só que o 1 não está no domínio da f. Então, bem aqui, a bolinha tem que ficar aberta. Esse ponto não está no domínio da f. Então, esse aqui é o gráfico da função f. O gráfico da g é toda a reta contínua, sem buraco. Agora o gráfico da f tem esse buraquinho aí. Por quê? Porque esse ponto x igual a 1 não pertence ao domínio da f.
Então essas funções são iguais? Não. Ficou claro? Tudo bem? Então tomem cuidado com isso, tá? O domínio da função, de uma função, ele me diz muitas coisas sobre essa função, tá? Então, sempre é importante nós olharmos para o domínio delas, tá? Tá, vamos falar agora sobre as características que eu citei logo no início da aula, né? Vamos falar de funções injetoras, funções sobrejetoras, funções bijetoras, para nós podermos definir o que é uma função inversa, tá? Eu acho que vocês estudaram um pouquinho disso aqui lá no ensino médio, mas é um assunto que é pouco explorado, mas que é muito importante para a gente aqui em cálculo, tá? O que é uma função injetora ou injetiva, né? Olha só, seja uma função f de a em b, essa função ela é chamada injetora se cada elemento da sua imagem corresponde a um único elemento do seu domínio. Ou seja, se eu tiver elementos distintos no domínio, as imagens desses elementos precisam necessariamente ser distintas. Em símbolos, se f é injetora, então x1 é diferente de x2, então a imagem de x1 tem que ser diferente da imagem de x2, tá? Vamos lembrar aqui do diagrama que a gente fez na aula passada? O conjunto A, tá aqui o conjunto B, pergunta: esse diagrama representa uma função injetora? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Representa uma função injetora. Por quê? Porque para elementos diferentes do domínio, as imagens desses elementos são diferentes. Belezinha? Então, dizer que uma função é injetora, f é injetora, se x1 for diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Então, dizer aquilo é dizer que uma função é injetora, em símbolos, né? No diagrama parece ser mais simples de olhar, mas nós estamos trabalhando com funções reais. Então, esse diagrama aqui, na verdade, não serve para as funções reais, porque o domínio são intervalos, né? Ou subintervalos dos reais. Mas está claro o que é uma função injetora? Tá? Se eu pegasse aqui, ó, um outro ponto, vamos supor que tem mais um ponto aqui no domínio dessa função. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. É injetora? Aí não. Porque eu tenho dois elementos no domínio que possuem a mesma imagem. Então isso aqui não é uma função injetora. Para ser injetora, todos os elementos diferentes do domínio tem que ter imagens diferentes. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Agora, às vezes é mais fácil nós utilizarmos, na hora de resolver os exercícios, nós utilizarmos o que a gente chama de contrapositiva dessa implicação. Isso aqui é uma implicação lógica. Quem já estudou um pouquinho de lógica matemática deve lembrar que isso aqui é uma implicação lógica, tá? O que é a contrapositiva de uma implicação lógica? É quando a gente nega a chegada e chega na negação da saída, né? Isso aqui é equivalente a dizer o seguinte: ou equivalentemente, dizer isso aqui é o mesmo que dizer isso aqui, ó. Se as imagens de dois pontos são iguais, se as imagens de x1 e x2 são iguais, significa que o x1 tem que ser igual a x2.
Então essas informações elas são equivalentes, tá? Dizer isso é o mesmo que dizer isso. Pontos diferentes do domínio tem que ter imagens diferentes. Isso é o mesmo que dizer que se as imagens de dois pontos do domínio são iguais, então esses dois pontos são iguais. Tá claro? Tudo bem? Tá. Então essa aqui é quem a gente vai quase sempre priorizar para demonstrar quando uma função é injetora ou não, tá? Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Exemplo. Vou pegar a função f de x igual a 2x mais 3. Vamos ver se essa função é injetora. Para ela ser injetora, pontos diferentes do domínio devem ter imagens diferentes. Ou imagens iguais tem que gerar pontos do domínio iguais, tá? Então vou fazer isso. Vamos calcular f de x1 igual a f de x2. Eu tenho que sair daqui e mostrar que isso acontece. Se eu conseguir sair daqui e mostrar que isso acontece, então eu estou provando que a função f é injetora. Tudo bem? Vamos fazer isso. Quem que é f de x1? F de x1 é substituir x1 aqui, né? Então vai ficar 2x1 mais 3. Isso tem que ser igual. Quem que é f de x2? 2x2 mais 3. Tudo bem? Eu posso cancelar esse 3 com esse 3 aqui, né? Então eu vou obter que 2x1 vai ser igual a 2x2. E se eu dividir tudo por 2, eu obtenho que x1 é igual a x2. Então eu saí de onde eu queria, onde eu tinha que sair, e cheguei onde eu tinha que chegar. Qual é a conclusão que eu tiro? Que f é injetora. Então essa função f, ela é uma função injetora, assim. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Em termos de gráficos, olha só. Como que é o gráfico dessa função? Essa função f aí é uma função polinomial de que tipo? Polinomial do primeiro grau, certo? O gráfico dela é uma reta. Vocês devem lembrar, né? Ela toca o eixo y em qual ponto? Vamos ver se vocês lembram. Revisãozinha rápida de função afim. Ela toca o eixo y em qual? Um ponto de ordenada qual? 3, né? Sempre ela toca o eixo y na ordenada igual ao coeficiente linear, tá? Então ela toca bem aqui, ó, no 3, ó. Ela é crescente ou decrescente? Crescente, porque o coeficiente angular dela, que é 2, é positivo. Tá bom? Então ela é crescente. Então ela deve fazer algo assim, ó. Qual que é a raiz dela? É quando você pega isso e iguala a 0, né? 2x mais 3 igual a 0. 2x é igual a 3, negativo. Então x é menos 3 sobre 2. Então bem aqui é o ponto menos 3 sobre 2, que é a raiz da função. Tá bom? Tá? Olha só, qual é a característica de uma função injetora? Pontos diferentes do domínio precisam ter imagens diferentes. Então toma um ponto, qualquer ponto aqui, ó. Esse ponto, a imagem dele está aqui, ó. Esse outro ponto, a imagem dele está aqui. Isso funciona para quaisquer pontos do domínio dessa função. Qualquer ponto do domínio, eu pego dois pontos diferentes, as imagens deles serão diferentes. Tá claro? Tá? Essa ideia geométrica é um teste geométrico. Quando eu olho o gráfico de uma função, só olhando para o gráfico eu consigo dizer se ela é injetora ou não, que é o que a gente chama de teste da reta horizontal. Tá? Olha só, uma função real f de a em R é injetora se e somente se nenhuma reta horizontal intercepta seu gráfico em mais de um ponto. Então imagina aqui, ó, eu passando retas horizontais no gráfico dessa função. Todas as retas que tocarem o gráfico dessa função, elas tocarão esse gráfico em um único ponto. Então essa função é injetora. Sempre que isso acontecer, a função é injetora.
Se tocar em mais de um ponto, aí ela já não é mais uma função injetora. Tá claro? Vocês conseguem me dar um exemplo de uma função que não é injetora? A função quadrática. A função quadrática não é injetora. Porque quando eu passar a reta, ela vai tocar em 2 pontos. Tá? Olha essa aqui. Esse aqui é um outro exemplo de função injetora. Ó. Passo retas horizontais, aí elas vão tocar sempre em um único ponto. Então esse gráfico é um gráfico de uma função injetora. Tá? Função quadrática já não é injetora. Porque eu tracei ali a reta e tocou em mais de um ponto. Basta que uma reta toque em mais de um ponto, ela já deixa de ser injetora. Belezinha? Agora, a função quadrática eu sei que ela não é injetora, mas olha essa pergunta. Será que nós podemos determinar um outro domínio para a função x ao quadrado, de modo que ela se torne injetora? Eu sei que a função quadrática f de x igual a x ao quadrado, ela não é injetora. Mas será que eu posso torná-la injetora? Aí a resposta é sim. Nós podemos fazer o que a gente chama de restrições. Nós podemos executar restrições no domínio de uma função, de modo que nós conseguimos torná-la injetora. Tá? Olha, o gráfico, qual é o domínio original, digamos assim? O domínio original dessa função? Todos os reais, certo? Quando eu olho para o gráfico dela, é aquele que acabou de aparecer ali no slide. Esse aqui, essa parábola. Esse é o gráfico dela. Se eu considerar todo o domínio dela, original, todos os reais, ela não é injetora. Mas tem alguma restrição? Posso pegar só uma parte do domínio dela, de modo que essa função passe a ser injetora? Sim, né? Se eu pegar a função f de x igual a x ao quadrado e considerar o seguinte domínio dela, por exemplo, só os reais positivos, aí o gráfico dela, aquele rão da esquerda, deixa de existir. Aí eu fico só com essa parte do gráfico, e só esse gráfico aí é gráfico de função injetora. Você passa as retas horizontais, só vai tocar em um ponto. Então, por mais que nós tenhamos uma função que não seja injetora, fazendo restrições no domínio dela, a gente consegue torná-la injetora. Isso vai ser muito, muito importante quando a gente for ver as funções trigonométricas, as funções hiperbólicas, as funções inversas das funções trigonométricas, que aí, por exemplo, a função seno, ela é uma senoide, né, o gráfico dela. Então não é injetora, mas eu vou precisar calcular a inversa dela. Então eu vou fazer uma restrição no domínio, e com essa restrição, olhando só para aquele pedaço, eu consigo inverter ela. Aí eu crio a função arcosseno, que é a inversa da função seno. Aí eu faço o mesmo para o cosseno. O cosseno também não é injetor. Aí eu faço uma restrição no domínio, aí eu consigo inverter. Aí eu obtenho a função arco-cosseno. Aí eu obtenho a função arco-tangente. Aí eu obtenho a função arco-seno hiperbólico, arco-cosseno hiperbólico, arco-tangente hiperbólico e assim por diante. Tá? A gente vai chegar lá. Mas ficou clara essa ideia? Tá? Beleza. Vamos para uma função sobrejetora agora, né? O que é uma função sobrejetora? Uma função f de a em b é chamada de sobrejetora se a sua imagem é igual ao seu contradomínio. Se a imagem da função for igual ao contradomínio dela, ela é sobrejetora. Olha para essa função aqui, que já está aqui, aquela mesma anterior. Ela é sobrejetora, sim ou não? Não. Quem é o contradomínio dela? É o conjunto B. Quem é a imagem dela? É o conjunto formado por esses 3 elementos. Lembra que a imagem de uma função é o subconjunto do contradomínio que está relacionado a alguém do domínio da função. Tudo bem? Então, como a imagem, nesse caso, é diferente do contradomínio, eu digo que essa função não é sobrejetora. Agora, se tivesse um carinha aqui, e ele estivesse relacionado pela função f com esse outro ponto, aí sim, aí a imagem seria o mesmo contradomínio. Aí a imagem seria igual ao contradomínio da função.
e aí, portanto, ela passaria a ser uma função sobrejetora. Tudo bem? Então, dizer que a imagem de uma função é igual ao contradomínio dela, olha, a imagem de f igual ao contradomínio de f. Dizer isso é o mesmo que dizer o seguinte, ó, se você pegar algum y, pega qualquer cara aqui, um y aqui, no contradomínio dela, então vai existir, esse E invertido, na matemática significa existe, tá? Então existe alguém no domínio da função, então vai ter um cara aqui, pega esse y, então vai ter um cara aqui no domínio da f, tal que y é igual a f de x, tal que y está relacionado com x pela função f, tá? Tal que y é igual a f de x. Isso aqui em símbolos é dizer o mesmo que isso, tá? Essas coisas aqui, elas são equivalentes. Então, se a imagem de f é igual ao seu contradomínio, significa dizer que para qualquer carinha que eu pegar aqui no contradomínio, vai ter alguém aqui que vai estar relacionado com ele lá pela função f. Tá bom? Isso tem que servir para todos. Se tiver alguém sobrando, aí já não é mais sobrejetora. Beleza? Vamos pegar essa mesma função aqui, ó. Será que ela é sobrejetora? Vamos ver se ela é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, o que tem que acontecer? Seja, fazer bem compassado. Seja aí, primeiro, só uma observação antes de eu começar. Para as funções reais, que são as funções que a gente estuda, o contradomínio delas sempre é todos os reais. Tudo bem? Então, qual é o contradomínio dessa função? Todos os reais. Já sei que o contradomínio dessa aqui é todos os reais. A menos que se diga o contrário. Se o comando da questão do problema te dizer o contrário, aí tudo bem. Mas se ele não te disser nada, é porque o contradomínio são todos os reais. Tá? Então, eu vou pegar alguém no contradomínio dessa função. Então, seja y que pertence aos reais, que é o contradomínio da f. Tá? O que eu quero mostrar? Queremos mostrar que existe alguém no domínio da f, o domínio dela são todos os reais também, tal que y é igual a f de x. É isso que eu quero mostrar. Seja um cara aqui, eu quero mostrar que vai ter sempre alguém no domínio da f, tal que isso acontece. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso. Isso aqui é o mesmo que dizer isso aqui, ó, y é igual a 2x mais 3. E aí eu vou tentar explicitar quem é esse x. Tá? Vou pegar esse 3 e vou passar para cá subtraindo. Então, y menos 3 é igual a 2x. E esse cara que está multiplicando, esse 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, x vai ser igual a y menos 3 sobre 2. Pronto, achei o meu x. Não tem problema algum com esse x. Esse x aqui pertence aos reais. Então, para qualquer cara que eu pegar no contradomínio dessa função, basta que o x tenha essa característica. Se o x tiver essa característica, ele também vai estar no domínio da função. E, portanto, essa função vai ser sobrejetora. Tá? Logo, f é sobrejetora. Ficou claro, gente? Então, a ideia sempre vai ser essa. Você pega alguém no contradomínio e tenta achar alguém no domínio que sempre se relacione com ele. Se você conseguir fazer isso para todo mundo, significa que a função vai ser sobrejetora. Tá? E aqui, ó, se a gente olhar para o gráfico dessa função, qual que é a característica gráfica de uma função? Diga, querido. Então, a função injetora não pode ser função sobrejetora, como vice-versa? Não tem uma relação diretamente entre injetividade e sobrejetividade. Você tem funções que é injetora, mas não é sobrejetora. Você tem funções que é injetora e sobrejetora, aí a gente vai chamar ela de bijetora. Aí você tem funções que é sobrejetora e não
é injetora. Então vai depender muito da função. Tá? Mas a gente vai ver mais alguns exemplos aqui, tá? Olha a característica gráfica de uma função sobrejetora. A gente viu que o gráfico dessa função é esse aqui, né? Passa aqui no 3, passa aqui no menos 3 sobre 2. Tá? O contradomínio dela é todos os reais, ou seja, é todo o eixo Y. Lembra que o contradomínio a gente olha no eixo Y, certo ou não? Tá? Então o contradomínio dela é todo o eixo Y. Agora olha só, para que a função seja sobrejetora, qualquer ponto no eixo Y que eu pegar, ele tem que ter um x que se corresponde com ele. Pega um cara bem aqui, ele vai ter um x que se relaciona com ele pela função f. Pega um cara bem aqui, ele vai ter um x que se relaciona com ele pela função f. Pega um cara lá em cima, vai ter um x que se relaciona com ele pela função f. Essa é a característica gráfica da função sobrejetora. Ficou claro? Então tem um teste para ela também, que é o teste da reta horizontal para funções sobrejetoras. Mostra para a gente o slide, por favor. Uma função real é sobrejetora se, somente se, toda a reta horizontal tocar o gráfico dela. Então qual é a brincadeira aqui? É você também traçar retas horizontais que varrem todo o eixo Y. Se todas essas retas tocarem o gráfico da função, então a função é sobrejetora. Se pelo menos uma delas não tocar o gráfico, aí a função já não é mais sobrejetora. Ficou claro? Então me dê um exemplo de função que não é sobrejetora. A modular, a módulo de x, pode ser, a módulo de x não vai ser sobrejetora. Eu queria que vocês falassem quadrática, porque a quadrática também não é sobrejetora. Mas deixa módulo. Olha módulo. F de x igual a módulo de x. A módulo de x, o gráfico dela é assim, ó. Vocês lembram o que é módulo, gente? Vamos relembrar aqui rapidinho, né? Ainda bem que você citou esse exemplo. O módulo, ele mede distância, né? O módulo serve para a gente medir distância na reta real, né? Deixa eu anotar isso aqui. Está aqui a reta real. Está aqui o 0, a origem dela, aí 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? O que é módulo de 2? É a distância do 2 até o 0. Isso aqui é módulo de 2. Quanto que mede essa distância? 2. Tá bom? O que é módulo? Módulo de 2 é 2. O que é módulo de menos 2? É a distância entre o menos 2 e o 0. Quanto que é a distância daqui para cá? É 2. Distância é um conceito que não tem sinal, é positivo. Tá? Então o módulo de menos 2 também é 2. Por isso que o módulo de um número positivo é positivo e o módulo de um número negativo também é positivo, porque é distância. Tá? Só que esse é o conceito geométrico, digamos assim, do módulo. Só que tem um conceito algébrico que está relacionado a ele. Eu posso dizer que o módulo... Posso dizer que o módulo de um número x tem duas possibilidades. Se esse número for positivo, estiver do lado direito do eixo x, então o módulo desse número é o próprio número. Se o x for maior do que ou igual a 0. Por exemplo, quando x é 3, o módulo de 3 é 3. Quando x é 10, o módulo de 10 é 10. Quando x é 1000, o módulo de 1000 é 1000. Tá bom? Agora, se esse x for negativo, aí o módulo dele é menos ele. Quanto é o módulo de menos 2? Módulo de menos 2, por aquela definição lá, é menos ele, menos o menos 2, que é 2. Então, módulo de menos 2 é 2. Módulo de menos 5 é 5. Módulo de menos 27 é 27. E assim sucessivamente. Tudo bem?
Com essa definição, a gente consegue esboçar o gráfico da função módulo, ó. Porque para x do zero para a direita, o gráfico do módulo é a função x, é o gráfico da função x, que é esse aqui, ó. E para x negativo do zero para a esquerda, o gráfico da função módulo é igual ao gráfico da função menos x, que é essa aqui, ó. Então esse é o gráfico da função módulo de x. De fato, ela não é sobrejetora. Olha o teste da reta horizontal. Quando eu traçar retas aqui, ó, horizontais aqui, essas aqui de cima vão tocar o gráfico da função, sim ou não? Mas quando eu chegar aqui embaixo, vão tocar? Não, então não é função sobrejetora. Porque eu vou ter valores do contradomínio dela que não estarão relacionados a valores do domínio dela. Então ela não é sobrejetora. Ou seja, o contradomínio é diferente da imagem. Quem é o contradomínio dessa função? Todos os reais. Quem é a imagem dessa função? Quem é a imagem dela? Como é que a gente vê a imagem? Você olha a projeção do gráfico no eixo Y, não é assim? Então o gráfico projetado, a sombra dele no eixo Y vai dar esse pedaço só. Então os reais positivos. São diferentes? Então ela não é sobrejetora. Ficou claro, gente? Função quadrática é sobrejetora? Não. Traça as retas horizontais. Aqui vai tocar. Aqui vai tocar. Mas quando chegar aqui vai tocar? Então não é sobrejetora. Quem é o contradomínio dela? Todos os reais. Quem é a imagem dela? Os reais positivos. Muito bem. Só essa galera daqui para cá. Belezinha? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Isso vai estar na tua prova. Tá bom? Aqui. E aí a gente chega na última... Eita, Jesus! Aí a gente chega na última definição. Ah, olha aqui esse gráfico. Isso aqui é gráfico de função sobrejetora? É, né? Traço as retas horizontais, todas as retas vão tocar o gráfico da função. Então é sobrejetora. Tá? Esse aqui, não é injetora. Injetora ela não é. Muito bem, mas é sobrejetora. Tá? Esse aqui, é sobrejetora? Não. Tem retas horizontais ali embaixo ó, que não tocam o gráfico. Então não é sobrejetora. Tá bom? Pergunta. Eu consigo determinar um outro contradomínio para a função quadrática, f de x igual a x quadrado, de modo que eu torne ela sobrejetora? Sim, né? A resposta é sim. E é bem imediato, porque basta que eu restrinja o contradomínio dela, que é todos os reais, à imagem dela. Se eu considerar como o contradomínio a própria imagem dela, aí ela passa a ser sobrejetora. Então, isso é muito importante, tá? Quando a função não é injetora, eu posso torná-la injetora restringindo o domínio dela, do jeito que eu quiser. E quando ela não é sobrejetora, eu também posso torná-la sobrejetora. Fazendo o quê? Pegando no lugar do contradomínio a imagem dela. O contradomínio igual à imagem, e aí ela passa a ser sobrejetora. Tá bom? Então, por mais que você tenha uma função que não é injetora e não é sobrejetora, você pode torná-la injetora ou sobrejetora. Ou até ambas. Tá? E é isso que nos dá margem a calcular a inversa de função. Porque olha só, qual é a característica agora? Vamos pegar aqui essa última aqui. Ó. A função bijetora. Eu digo que uma função é bijetora quando ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Quando a função é injetora e sobrejetora, eu digo que ela é bijetora, ou uma bijeção.
tá? Então, imagina que eu tenho aqui o gráfico de uma função. É injetora? É. Caras diferentes daqui possuem imagens diferentes. É sobrejetora? É. Contradomínio é igual a imagem. Então ela é bijetora. Tudo bem? Então ela é bijetora. E aí ela sendo bijetora, e aí é o próximo passo. Eu posso fazer o que a gente chama de inversão. Eu posso encontrar a inversa dela. Porque eu tenho uma relação 1 a 1, ó, que a gente chama na matemática de relação biunívoca, tá? Então eu tenho uma relação, ó, desse com esse, desse com esse, desse com esse. Então se eu posso vir para cá, eu posso, não, eu quero voltar, então eu vou agora daqui para lá. Aí eu calculo a inversa da função. Então eu faço esses caras aqui serem levados naqueles lá. Tudo bem? A gente vai já falar com mais detalhes disso. Aquela função que eu tinha colocado aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Essa função, a gente viu que ela era injetora, sim ou não? A gente demonstrou algebricamente. A gente viu que ela era sobrejetora também, demonstramos algebricamente. Se ela é injetora e é sobrejetora, é porque ela é bijetora. E aí, qual é a característica gráfica agora de uma função sobrejetora? Bom, para ser injetora, as retas que tocarem o gráfico vão tocar em apenas um ponto, não é isso? Para ser injetora. Para ser sobrejetora, todas as retas têm que tocar pelo menos uma vez. Então, para ser bijetora, todas as retas têm que tocar e tem que tocar uma única vez. Tá bom? Então é isso que diz o teste da reta. Bota lá pra gente o teste da reta horizontal para funções bijetoras. Uma função é bijetora se, somente se, cada reta horizontal intercepta seu gráfico em um único ponto. Tudo bem? Então toda reta vai ter que tocar o gráfico da função e vai ter que tocar uma única vez. Tá? Esse é o caso dessa função, tá? Todas as retas horizontais que eu passar aqui no eixo Y vão tocar o gráfico da função e vão tocar o gráfico uma única vez. Então essa função é bijetora. Belezinha? Então esse exemplo aqui a gente já até fez, ó. Tá? Que era essa função, era para mostrar que ela era injetora, sobrejetora e bijetora. Então a gente já mostrou. Tá? Essa função aí, será que ela é bijetora? Bom, essa eu nem sei esboçar o gráfico ainda, né? Mas eu não preciso do gráfico propriamente dito para verificar se ela é ou não injetora ou sobrejetora, tá? Vamos fazer cada caso. F de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. Eu quero saber se ela é bijetora. Bom, para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora, né? Então tem que fazer cada caso. Letra A. Pergunta: F é injetora? Vejamos. Como é que eu mostro algebricamente que uma função é injetora? Vamos relembrar. F de x1 igual a f de x2. Se f de x1 é igual a f de x2, então x1 tem que ser igual a x2, certo ou não? Vamos fazer isso. Quem que é f de x1? Substituir aqui, ó, x1. Então vai 2x1 mais 1 sobre x1 menos 1. Tudo bem? Quem que é f de x2? 2x2 mais 1 sobre x2 menos 1. E eu tenho que sair daqui e fazer as contas necessárias e mostrar se isso aqui vai acontecer. Se isso acontecer, ela é injetora. Tá bom? Vamos ver. Aqui eu tenho uma proporção, né? Então é só aplicar meios por extremos, tá? Então vai ficar assim, ó.
2x1 vezes x2 dá 2x1, x2. 2x1 vezes menos 1 dá menos 2x1. 1 vezes x2 dá mais x2. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tudo bem? Agora aqui. x1 vezes 2x2 dá 2x1, x2. x1 vezes 1 dá x1. Menos 1 vezes 2x2 dá menos 2x2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tudo bem até aí? Dá para cancelar um bocado de coisa, né? Dá para cancelar isso com isso. Dá para cancelar isso com isso. Tudo bem? Então ficou assim, vou fazer aqui em cima. Ficou menos 2x1 mais x2 é igual a x1 menos 2x2. Certo? O que dá para fazer agora? Eu vou jogar x1 para cá e x2 para lá, tá bom? Vai ficar, ó, menos 2x1 menos x1 é igual a menos 2x2, que já está aqui, menos x2. x2 menos x2, certo? Menos 2x1 menos x1 dá menos 3x1. Menos 2x2 menos x2 dá menos 3x2. Então x1 é x2. E, portanto, F é injetora. Então saí de onde eu queria sair e cheguei onde eu queria chegar. Então ela é injetora. Ficou claro? É só manipulação algébrica, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. É só se atentar aqui, ó, a definição. Tá? Pode ser que eu não consiga chegar, professor? Pode. Vou mostrar um exemplo onde a gente não vai conseguir chegar. Um exemplo bem simples, tá? Pode ser que eu não consiga. Aí se eu não conseguir, ou eu estou errando, ou então a função não é sobrejetora. Tá bom? Mas ficou claro? Vou mostrar agora, vamos verificar, na verdade, se ela é ou não sobrejetora, tá? Então, item B, F é sobrejetora? Vamos ver se ela é sobrejetora, tá? Para ser sobrejetora, eu sei que a imagem tem que ser o contradomínio. Ou seja, para qualquer y que eu pegar no contradomínio dela, eu já falei que o contradomínio dela, qualquer função real, a menos que se diga ao contrário, são todos os reais, certo? E de quebra, vamos logo ver quem é o domínio dela. Quem é o domínio dela? Os reais, com exceção de quem? Do 1. Tá? Só para deixar aqui. Mas o que importante vai ser esse aqui, tá? Então, para todo, esse A invertido significa para todo, tá? Na matemática. Então, para todo y no contradomínio dela, eu quero verificar, queremos verificar se existe x no domínio dela, tal que y é igual a f de x. É isso que eu quero ver. Será que acontece isso? Se isso acontecer, então ela vai ser sobrejetora. Se não, não. Tá? Então, vamos ver. Isso aqui, tá lá a função. Então, é y igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. Tá bom? Lembra como eu fiz naquele caso anterior? Eu tentei explicitar o x em termos de y, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou tentar achar quem é esse x. Então, aqui não aparece, mas tem 1, né? Então, eu vou aplicar meios por extremos, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó. Y vezes x menos y vezes 1, então menos y, igual a 2x mais 1.
Eu quero isolar quero isolar x. Então, eu vou trazer esse 2x para cá. Vai ficar y vezes x menos 2x igual a... Esse y está negativo, eu vou jogar para lá. Y mais 1. Correto? Deixa eu fazer aqui em cima para... Está muito embaixo aqui, minha coluna não aguenta mais. Menos 2x igual a y mais 1. Está aqui. Tá bom? Posso pôr o x em evidência? Não quero isolar x, eu vou pôr ele em evidência. X vezes y menos 2 igual a y mais 1. E aqui tem que ter toda a atenção. Porque como eu quero isolar o x, esse cara que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então vai ficar assim, ó, x vai ser igual a y mais 1 sobre y menos 2. Só que eu só posso efetuar essa divisão com uma condição. Qual é a condição? Que o y seja diferente de 2. Porque se o y for 2, aqui vai dar 0. Então isso só pode ser feito se o y for diferente de 2. Em outras palavras, aí agora olha só. O que eu queria era o seguinte: se eu tomar qualquer ponto no contradomínio da função, eu tenho sempre que ter um cara no domínio que esteja relacionado a ele, não é isso? Aí eu peguei um ponto qualquer, y, e eu encontrei um x. Só que esse x só me serve para os pontos y diferentes de 2. Então serve para todo y? Não, então a função não é sobrejetora. Porque vai ter um cara no contradomínio, que é esse y igual a 2, que não vai estar relacionado a ninguém no domínio. Então ela não é sobrejetora. Tá bom? Logo, F não é sobrejetora. Tá claro, gente? Ficou claro? Tá? Então mostrar que uma função é sobrejetora é isso. Você tem que garantir que vale para todo mundo. Eu encontrei um que não vale, então não é sobrejetora. Tá? Resumo da história. A função é bijetora? Não, se não é sobrejetora, então, portanto, F não é bijetora. Tá? Perfeito. Dúvidas? Não? Tranquilo? Tá difícil? Não? Beleza. E essa função? Essa aí eu vou deixar de dever de casa, tá? x² mais 2. A gente já sabe, né? Ela é injetora? Não. Ela é sobrejetora? Não, então ela não é bijetora. Mas tentem fazer algebricamente as continhas, tá? Na verdade, deixa eu fazer. Porque é bom mostrar para vocês quando dá errado. Eu vou fazer só a injetora, tá? Só a injetora, quando dá ruim. Olha só. F de x igual a x2 mais 2. Então, olha só. Para ser injetora, isso aqui tem que acontecer, né? Isso aqui tem que acontecer, né? Então vamos lá. Quem é f de x1? É x1 ao quadrado mais 2, certo? Quem é f de x2? É x2 ao quadrado mais 2, certo? Posso cancelar esse com esse? Então ficou x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado, certo? Esse quadrado não posso passar para lá como raiz? Só que é uma positiva e uma negativa. Sim ou não? Então x1 é mais ou menos x2. Ele é só o x2? Não, então não é injetora. Que pode ser que o x1 seja menos x2. E aí não me serve. Aí ela não é injetora. Tá? Então F
não é injetora. Tá bom? Ficou claro? Então, nem sempre vai dar certo as injetoras também, né? Nem toda função é injetora. Beleza? Tá bom. Daí vocês tentem fazer a sobre injetora. Tá? Aí, a brincadeira agora é a seguinte. Sabendo que uma função é bijetora, aí eu posso inverter ela. Eu posso determinar a inversa dela. Tá? Então, olha só. Seja f de a em b uma função bijetora. Eu só posso inverter funções que são bijetoras. Tá? Então, considere uma função bijetora. O que vai ser a inversa dela? A inversa da f, que eu vou denotar por f a menos 1. F como se fosse um expoente, mas não é um expoente, tá? É um símbolo apenas. F a menos 1. Como sendo a função de b em a. Então, a f, ela pega a e leva em b. A inversa dela pega B e traz em A, e leva em A de volta. E satisfaz aquela definição lá. Y é igual a f de x, se somente se x é f a menos 1 de y. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês entendem isso, tá? Então, olha só. Está aqui a função f. Tá bom? O que a f faz? Ela pega um ponto x e leva em um y, onde esse y é igual a f de x, não é isso que a f faz? Agora, se essa função for bijetora, ou seja, se todo mundo daqui tiver imagens diferentes, e se não tiver ninguém sobrando aqui, ou seja, se o contradomínio for igual à imagem, então eu posso voltar, eu posso definir o que a gente vai chamar de inversa da f, que é a f a menos 1. Então, o que a f a menos 1 vai fazer? Ela vai pegar esse y, exatamente, e vai trazer de volta no x. Vai percorrer o caminho contrário. Ou seja, o x vai ser igual a f a menos 1 de y. Y é f de x, porque a f pega o x e leva em y. O x é f a menos 1 de y, porque a inversa pega o y e traz em x. Tá claro? Então, essas informações aqui, galera, elas são equivalentes, tá? Isso aqui é definição algébrica já de inversa de função, tá? Então, se y é igual a f de x, y é igual a f de x, se somente se x é igual a f a menos 1 de y, onde essa f a menos 1 é a inversa da f. Tá bom? É a inversa da f. Eu queria falar uma observação, mas eu acho que eu não coloquei aqui, tá? Só uma observação antes de eu fazer esse exemplo. Esse símbolo aqui, ó, f a menos 1, isso aqui não é 1 dividido por f. Isso aqui é só um símbolo para indicar que é a inversa. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem números, né, 2 elevado a menos 1, por exemplo, é 1 sobre 2, nas propriedades da potência, né? Mas aqui não. F a menos 1 não é 1 sobre f, tá? Não é inversa nesse sentido, é nesse sentido. Tá bom? Então tomem cuidado com isso.
Olha esse exemplo aí. Considere os conjuntos A e B. E uma função f de A em B, dada por f de 1 igual a 4, f de 2 igual a 5, f de 3 igual a 0. Então, conjunto A é o conjunto 1, 2, 3. Conjunto B é o conjunto 0, 4 e 5. E eu vou considerar uma função f de A em B que satisfaz as seguintes condições. F de 1 é 4, f de 2 é 5, f de 3 é 0. Eu quero determinar a inversa. O que a inversa faz? Então, olha só. Está aqui o conjunto A. 1, 2 e 3. Está aqui o conjunto B. 0, 4 e 5. Tá? O que a F faz? Ela pega o 1 e leva no 4. Ela pega o 2 e leva no 5. E pega o 3 e leva no 0. Tudo bem? O que a inversa da F vai fazer? A inversa da F, ela vai pegar o 4 e vai levar no 1, não é isso? Então, F a menos 1 de 4 dá 1. Então, ela pega esse e leva nesse. Devolve. O que a inversa faz com o 5? F a menos 1 de 5 é igual a 2. Então, ela pega o 5 e devolve no 2. E o que a inversa faz com o 0? F a menos 1 de 0 é igual a 3. Então, ela pega esse cara e devolve lá no 3. Pronto, isso é a inversa. Isso que a inversa faz. Tudo bem? Tá? E observe que essa definição aqui está satisfeita naquilo. Tá? Isso aqui está satisfeito nisso aqui. Ó. Y igual a f de x, se somente se x é f a menos 1 de y. Olha só, vou pegar um exemplo só. Esse aqui é o y e esse aqui é o x, certo? Então, olha só. Y, que é 4, é igual a f de x, que é 1. Se somente se. Agora vem para cá. Esse é o x, ó. X igual a 1. X igual a 1 e esse é o y. 1 é igual a f a menos 1 de y, que era 4. Tá? E serve para todas as outras. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então vamos determinar inversas de funções agora? Algebricamente? Olha esses exemplos aí. Determine as inversas dessas funções. Ó. Primeira função, f de R em R, dada por f de x igual a x à terceira. Tá? Como é que eu vou determinar a inversa dela? Olha só, se eu tenho y igual a f de x, y é igual a f de x, se somente se x é igual a f a menos 1 de y. Então, para eu determinar a inversa dela, eu tenho que explicitar x em termos de y. Eu não fiz isso para a sobrejetora? É a mesma coisa, basicamente. Tá? Praticamente a mesma coisa. Então, olha só, eu vou pegar y igual a x à terceira, que é a função. E eu quero escrever agora x em termos de y. Tá? Ou seja, em outras palavras, eu quero isolar x. Então, para eu isolar o x aqui, esse 3, eu posso passar para o outro lado em termos de quê? Raiz cúbica. Então, isso aqui é a raiz cúbica de y. Pronto. Essa é a inversa da função. Só que não é legal
a gente explicitar a inversa assim, x em termos de y. Aí o que a gente faz em geral? Quando chega aqui no final, aí eu escrevo assim, ó, logo a inversa da f, que é essa aqui, é igual a raiz cúbica de x. Eu troco x por y. Eu isolo x em termos de y, aí no final eu volto para a variável original, tá? Então f a menos 1 de x, que é a inversa dessa, é raiz cúbica de x mesmo. Troco o x por y e acabou. Então essa é a inversa dela. Ficou claro? Tá bom? Qual é a B? Agora é uma G, tá? G 0,1 em 0,1. Então, ó, nesse caso, quem é o contradomínio dessa função? É o intervalo 0,1. Aqui ele está me dizendo que o contradomínio não é todos os reais. Quando ele faz assim, ele está dizendo que não é todos os reais, tá? E o domínio dela, intervalo 0,1, tá? Onde a G é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Tudo bem? Vou encontrar a inversa dela. Mesma ideia. Vou tentar isolar x em termos de y, tá? Então eu tenho assim, ó. Y é igual a raiz quadrada de 1 menos x2. Como é que eu faço para tirar essa raiz quadrada daqui, galera? Como é que a gente faz para tirar essa raiz quadrada daí? Eu elevo ambos os lados da igualdade ao quadrado, não é assim? Tá? Então isso aqui vai ser y quadrado igual a 1 menos x quadrado. Observe que eu não preciso colocar módulo, porque o x está nesse intervalo aqui. Então já está ok, tá? Isolo o x agora. Vou passar o x quadrado para cá. E vou passar o y quadrado para lá. Tá bom? E esse quadrado do x passa para o outro lado em forma de raiz. Então x vai ser igual, seria mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Desculpa, 1 menos y ao quadrado. Seria, mas não é. Por quê? Por que eu não preciso da raiz negativa? Porque o x está aqui e esse intervalo é um intervalo de valores positivos, então não é negativo. Tá bom? Então não preciso do mais e do menos, só do mais mesmo. Já isolei o x em termos de y? Já, então essa é a função inversa. Aí como é que eu vou escrever ela? Vou escrever assim, ó, f a menos 1 de x igual a raiz quadrada de 1 menos... Aí eu troco o y por x. 1 menos x ao quadrado. Então essa é a inversa dela. Observem que ela é igual à inversa dela. Tá bom? Ela é igual à sua inversa, essa função aí. Alguma dúvida, gente, até aí? Não? Tá. Vamos fazer... Ver a hora, vamos fazer mais essa. Aqui não dá tempo. H de x igual a x menos 2 sobre 2x mais 1, onde o domínio dela são os reais menos o menos meio, né? Porque se eu colocar x igual a menos meio ali no denominador, tem um problema, né? Então, H de x igual a x menos 2 sobre 2x mais 1. Tá bom? Vamos tentar achar a inversa dela. Vamos lá. Y igual a x menos 2 sobre 2x mais 1. Posso aplicar a proporção? Então vai ficar y vezes 2x dá 2xy. Y vezes 1 dá y. Igual a x menos 2. Eu quero isolar x, não esquece. Então vou puxar esse x para cá. E esse y eu vou jogar para lá. Tá? Vai ficar 2xy menos x igual a menos y menos 2. Tudo bem?
Vou pôr em evidência x. X vezes 2y menos 1 igual a menos y menos 2. E agora eu passo dividindo. Tá? X é igual a menos y menos 2 sobre 2y menos 1. Está aqui. Portanto, a inversa dela a f a menos 1 de x, sempre escreve em termos de x, é menos x menos 2 sobre 2x menos 1. Então essa é a inversa daquela função. Ficou claro? Tá? Dúvidas? Perguntas? Não? Se tiver, faz. Olha essa observação aqui, ó. Diversas vezes tentaremos encontrar a inversa de uma função. Muitas delas não possuem inversa em todo o seu domínio. Sendo assim, podemos determinar a inversa de uma função em subconjuntos do domínio, como é o caso das funções trigonométricas inversas que a gente ainda vai ver. Tá? Então, às vezes, nós vamos querer achar a inversa de uma função, só que ela não admite inversa. Aí o que eu posso fazer? Restrições, que foi aquilo que eu falei. Eu transformo ela em uma função injetora, transformo ela em uma função sobrejetora, e aí ela passa a ser bijetora, e daí ela admite inversa. Tá? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Eu não sei se é a aula que vem, que já é aula de trigonometria. A gente vai ter mais uma aula. Vocês já olharam o cronograma? Ainda semana que vem a gente vai ter uma aula de trigonometria e uma aula de exponencial e logaritmos e funções trigonométricas, hiperbólicas, etc. Tá? Para revisar. Olha essa outra observação. Podemos utilizar uma ideia geométrica para identificar uma função f e sua inversa f a menos 1. Que é a seguinte. Sejam f e f a menos 1, funções inversas. Então, os gráficos dessas duas funções são simétricos em relação à reta y igual a x. Essa característica gráfica é muito importante, tá, gente? Olha só, imagina que você tem aqui o gráfico de uma função f. Presta atenção para cá. Vamos pegar um gráfico aqui, assim, Vou pegar esse gráfico aqui, assim. Imagina que esse aqui é o gráfico de uma função f. Tá bom? Eu quero descobrir como que é o gráfico da inversa dela. Bom, a inversa não pega... A f pega x e leva em y, né? A inversa pega y e traz em x. Então, vou colocar uns valores aqui, ó. Por exemplo, aqui é 1, 2, dizer que aqui é 3. Tá? Então, a f, ela pega o 1 e leva no 3. O que a inversa dela faz? Ela pega o 3 e leva no 1. Então, ela vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, e vai trazer aqui no 1. Então, o gráfico da f vai passar bem aqui. Tenho esse ponto na f e o gráfico da inversa dela vai passar bem aqui. Tudo bem? Vou pegar mais um ponto. Vamos pegar aqui, esse ponto, 2. Tá meio fora de escala, né? Mas tudo bem, só para vocês entenderem. Pega esse 2, ele vai trazer bem aqui, assim, mais ou menos no 4. Na verdade, deixa eu colocar aqui
1, 2, 3. Aqui seria 3 e aqui é 2,5. Aqui é 2,5 e aqui é 3. Tá? Então, a F pegou 1 e levou no 2,5. O que a inversa vai fazer? Vai pegar o 2,5 e vai levar no 1. Tá claro? Tá. Agora, para o 2, a F vai pegar o 2 e vai levar lá no 3. O que a inversa dela vai fazer? Vai pegar o 3 e vai levar no 2. 2 está bem aqui. Aqui. Tá fora de escala pra caramba, né? Essa reta aqui também. Aqui. Agora melhorou. Vocês estão entendendo? A F pega o 1, leva no 2,5. Então a inversa pega o 2,5 e leva no 1. A F pega o 2 e leva no 3. Então a inversa dela pega o 3 e leva no 2. E assim sucessivamente. Isso para todos os pontos. Então o gráfico da F faz isso. Como que vai ser o gráfico da F a menos 1? Ele vai fazer isso aqui, ó. Imagina que essa reta é a reta y igual a x. Imagina que ela é um espelho. Então, esse gráfico é o reflexo desse em relação a esse espelho. Essa é a característica gráfica de funções inversas. O gráfico de uma é simétrico em relação ao gráfico da outra relativo a essa reta. Se eu calcular essa distância desse ponto até essa reta, vai ser igual a distância dessa reta até esse outro ponto. Se eu calcular essa distância aqui também, ó. Essa aqui é igual a essa. Isso aqui é igual a essa. E assim por diante. Então, quando você tem o gráfico de uma função, você consegue desenhar e esboçar o gráfico da inversa dela. É só pegar o gráfico da função e refletir, encontrar o simétrico em relação ao eixo, a reta y igual a x. Tudo bem? Tá bom? Então, olha só. Esse aí é o gráfico da x ao cubo, o de vermelho. Se eu refletir ele, se eu encontrar o simétrico dele em relação à reta y igual a x, aí eu tenho o gráfico da raiz cúbica de x, que é a inversa da x ao cubo. A gente tinha mostrado, né? Que a inversa da x ao cubo é raiz cúbica de x, não foi? Tinha mostrado algebricamente. E aí está o gráfico delas. Belezinha? Alguma dúvida, gente, nisso? Estamos safos com injeção, bijeção, sobrejeção e inversão de funções? Isso vai estar na tua prova, tá? E isso aqui também, que a gente vai ver agora. Que é a respeito de composição de funções, tá? E aí a gente já acaba a aula. Vamos lá, vamos falar de função composta. Composição de funções, galera, é uma operação, tá? Composição de funções é uma operação entre funções. Quando nós temos duas funções, a gente pode somar, a gente pode subtrair, a gente pode multiplicar, a gente pode dividir. Claro, cada uma tem as suas condições, né? E eu tenho que olhar para os domínios delas. Composição não é diferente, é uma espécie de operação entre funções, tá? Só que eu vou operar duas funções, tá? Imagina que você tem o seguinte, ó. Vem cá, depois eu mostro esse slide. Aqui você tem um conjunto A e aqui você tem um conjunto B. E daqui para cá você tem a função f. Tudo bem? Então o que a função f faz? Ela pega um x que está aqui em A e leva em um y que está aqui em B. Tudo bem? Onde esse y vai ser quem? Vai ser y igual a um f de x. Vou até colocar só f de x. Que é o y. Tá claro até aí? Agora, eu não quero sair daqui e chegar em B.
Imagina que você vai pegar um ônibus, né? Você tem que vir para a universidade, você tem que pegar 2 ônibus. Você sai da sua casa, chega no primeiro ponto de ônibus, só que esse ônibus não chega na universidade. Aí tem que pegar outro ônibus. Então eu quero chegar aqui agora. Quero chegar num C, que é a universidade. Então saio de casa, dou uma parada, pego outro ônibus, chego lá na universidade. Só que daqui para cá tem uma outra função, uma função G. Então o que a G faz? Esse conjunto agora passa a ser o domínio da função G, sim ou não? Então a G pega esse cara e leva na G dele. Então a G vai pegar esse cara e vai levar na G da f de x. Então, a f pega o x e leva em f de x, e a g pega esse cara, que é f de x, e leva na g da f de x. Pode ser que as letras aqui te confunda, mas pensa simplesmente assim, ó. Pega aqui bolinha. A f pega a bolinha e transforma na f de bolinha, que eu vou chamar de florzinha. E a G vai pegar a florzinha e vai transformar numa outra aqui, numa casinha. Pronto, é isso que a função está fazendo. Então eu saio daqui, chego aqui, e a G pega esse e transforma naquele. Só que a gente não vai ficar usando bolinha, casinha e florzinha. Então a gente tem que escrever assim. Então a F pega a X e leva na imagem dele pela F, que é F de X. E a G pega a F de X, que é um ponto que agora está no domínio dela, e leva na imagem da f de x pela g, ou seja, na g da f de x. Tá bom? Só que ao invés de você fazer tudo isso, todo esse percurso, pô, se tivesse um ônibus que fosse direto de casa para a escola, seria o ideal. Pode não ter o ônibus, mas tem a função. Aí você pode usar a função direto. Ao invés de você fazer daqui para cá e daqui para cá, você sai daqui para cá direto, que vai ser o que a gente chama de G bola F, que é a composição, deixa eu colocar assim, G bola F de X, que é nada mais nada menos que G da F de X, que é a composta da G com a F. Então essa simbologia aqui, G bola F, é a composição, é a função composta da G com a F. Então ao invés de eu fazer esse percurso, eu faço esse direto. Ficou claro? Ah, então isso é compor função, é bem simples, tá? Só tem uma condição para a gente poder conseguir fazer isso, porque nem sempre isso é possível. Qual é a condição? O que tem que acontecer para eu conseguir compor funções? Olha só. A f pega o domínio dela, isso aqui é o domínio da f, certo? A f pega o domínio dela e leva no conjunto B. Só que o conjunto B, para a função f, é o contradomínio, sim ou não? Então, pode ser que o contradomínio não seja igual à imagem. Então, eu vou ter um conjunto aqui, ó, que vai ser a imagem da f. Vai ficar meio poluído, mas só para vocês entenderem. Essa imagem, ela vai estar dentro do conjunto B. Certo? Agora, para a função g, o conjunto B é o domínio dela. E aí ela pega a G, pega a B e leva em C. Certo? Então qual é a condição? A condição para a gente conseguir compor funções é que a imagem da f esteja dentro do domínio da G. Essa é a condição. Tá? Então para a gente compor funções, vou escrever isso. A imagem da função f estar dentro, um conjunto estar dentro do outro significa dizer que ele é um subconjunto, está contido, né? Então está contido, mas como ele pode ser até igual, nesse caso a imagem pode ser igual ao conjunto B, vou colocar assim, ó, ao domínio da G. Então essa é a condição para a gente conseguir compor funções, tá? Se a imagem de uma estiver no domínio da outra, então eu posso efetuar essa composição. Belezinha? Tá? Então, toda vez que aparecer isso aqui, ó, G bola F de X, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu estou pegando a F
e aplicando na G. É isso que eu estou fazendo. Estou pegando a função f e aplicando na G. Poderia inverter, né, a ordem. Eu poderia dizer assim, ó, f bola G de x. O que é isso agora? Significa que eu estou pegando a G e aplicando na f. São coisas... Só que para isso aqui, a imagem da G tem que estar no domínio da f. Aqui inverte, tá? Isso daqui é para essa e aqui já é o inverso. A imagem da G tem que ser um subconjunto do domínio da f. Tá? Nessas condições eu posso compor. Diga, querida. Não, isso aqui para qualquer função. A gente já sai um pouquinho daquela ideia de sobrejeção, injeção, aqui já é outra história. Que já para quaisquer funções, tá bom? Não precisa ter aquelas características, tá? Não, também não é inversa. É uma composição mesmo. Eu estou pegando uma e colocando na outra. Aqui não tem ainda a ideia de inversão, não. A inversão é quando eu saio daqui e volto para lá. Isso é inversão. Aqui não, eu estou vindo daqui para cá, daqui para cá. E ao invés de fazer esse caminho, eu digo que eu posso fazer direto isso. Então, já é outra coisa, tá? Boa pergunta. Olha esse primeiro exemplo. Considere as funções f de x igual a raiz quadrada de x e g de x igual a x menos 1. Determine g bola f. Gente, preste atenção aqui, tá? O que é g bola f de x? É quando eu pego a f e aplico na g. Eu pego a função f e coloco dentro da função g. É isso que é a g bola f. Como eu falei para vocês, tá? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó. A função g é x menos 1. Então onde tem x na g, isso aqui não está fazendo o papel de x para a função g, né? Então onde tem x na g, eu vou colocar f. Ficou claro? Então aqui não tem x, então no lugar desse cara eu vou colocar f, que é raiz de x. Então a composição vai ficar raiz de x, e aqui continua normal, menos 1. Então isso aqui é a g bola f de x. Ficou claro? Onde tem x na g, eu coloco a f, substituir. No lugar do x, coloquei raiz de x. Então fica raiz de x menos 1. Essa é a composta da g com a f. Beleza? Tá? A gente vai fazer outros exemplos, tá? Olha essa aqui. Eu acho que não está aqui no slide, eu tirei. Deixa eu fazer esse aqui. Olha essa função, f de x igual a 3x mais 5. E essa outra função, g de x igual a x quadrado mais x. Eu quero calcular aqui também a g bola f. Então, quem que vai ser a g bola f? Só reforçando, é a g da f de x, ou seja, eu pego a f e aplico na g, tá? Então o que vai ser a g bola f? No lugar do x na g, onde tem x na g eu vou pôr a f, tá? Então aqui não tem x, então aqui eu vou colocar f, que é 3x mais 5, então vai ficar 3x mais 5 ao quadrado, tá claro? Mas, onde tem x aqui, eu vou colocar 3x mais 5 de novo. 3x mais 5. Pronto, aí eu vejo quanto é que vai dar esse troço aí. Tá? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui é um produto notável, né? Lembra? Você tem a mais b ao quadrado. O que é isso?
Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não é assim? Tá? Então vamos lá. Primeiro ao quadrado. Quanto é 3x ao quadrado? 9x quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3x, 6x. Vezes o segundo, 6x vezes 5. 6x vezes 5? 30, obrigado. 30x. Mais o quadrado do segundo, 25. Mais 3x mais 5. Tá bom? Então isso aqui vai ficar 9x2, 30x mais 3x, 33x, 25 mais 5, 30. Então isso aqui é a G bola F de x. Tá bom? Ficou claro? Para diminuir as contas? Ah, não, mas aí, se eu tivesse uma equação, aí eu poderia. Se fosse assim, ó, 9x2 mais 33x mais 30 igual a 0. Eu quero resolver essa equação. Aí aqui eu posso dividir tudo por 3. Agora aqui é uma função, aqui você não mexe, aqui deixa assim mesmo, tá bom? Se ele tivesse pedido, ao invés da G bola F, se ele tivesse pedido a F bola G, será que dá a mesma coisa? Aí bora ver, ó. Se ele quisesse aqui, ó, a F bola G de x. Ou seja, agora eu pego a G e aplico na F. Será que dá a mesma coisa? Bora ver. Onde tem x na F, eu boto a G, certo? Então agora vai ficar 3 vezes x, só que no lugar do x eu boto a G, que é x quadrado mais x. Mais 5. Tá bom? Então isso aqui vai ficar, distribui 3x quadrado mais 3x mais 5. Deu a mesma coisa? Não, né? Nem sempre vai dar a mesma coisa, tá bom? Ok? Deixa eu passar um exemplo aqui que não está aí no slide, tá? Deixa eu ver se consigo criar aqui um exemplo. Olha só, eu estou te dando o gráfico da função f, não estou te dando a lei de formação dela. Estou te dando só o gráfico dela. E estou te dando a lei da g. Eu quero que vocês tentem encontrar quanto que vale f da g de 1.
Quanto que vale f de g de 1? Vamos lá, não olhe para mim não, tenta fazer. 4, mais alguém? Quanto que vale f de g de 1? Para eu calcular f da g de 1, primeiro eu preciso saber quanto que é g de 1. Aí eu venho aqui, g de 1 é igual a 3 vezes 1 mais 2, sim ou não? Que dá 5. Então, como eu queria f da g de 1, então na verdade eu estou querendo f de 5. E agora eu olho no gráfico. Quanto que é f de 5? 4. Pronto, f de 5 dá 4. Tudo bem? É uma ideia de composição, só que eu não estou te dando as leis de formação das duas funções. Te dei só de uma, da outra te dei o gráfico, tá? Vamos fazer mais esse último aqui, ó. Use os gráficos dados de f e g. A f é o de rosa, da g é de azul, tá? Para determinar o valor de cada uma das expressões. Ou explique por que elas não estão definidas, tá? Vamos lá. Letra A. Quanto que é f da g de 2? Quanto é f da g de 2? Hein? Quanto que é g de 2? É f da g de 2. Primeiro, igual o exemplo anterior, tu tem que saber quanto que é g de 2. Então tu vais primeiro agora no gráfico da g. Olha para o gráfico da g. Quanto é g de 2? 5, certo ou não? Tá bem aqui, ó. A g é o de azul. Então 2 vem 1, 2, 3, 4, 5. Então g de 2 é 5. Então f da g de 2 é f de 5. Agora tu vai no gráfico da f. Quanto é f de 5? 4, né? 5 também aqui, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4. Então f da g de 2, que é igual a f de 5, é 4. Ficou claro? Letra B, quanto é g da f de 0? Quanto é f de 0? 0. Tá, passa aqui, ó, na origem, então f de 0 é 0. E quanto é g da f de 0? Ou seja, quanto é g de 0? Não, 3. No 0, a g está passando bem aqui, ó, 3. Tá claro para todo mundo? Então a g da f de 0 é 3. Belezinha? Quanto é f bola g de 0? O que é f bola g de 0? É a f da g de 0. Só escrito de outra maneira, mas é a mesma coisa. É a f da g de 0. Quanto é g de 0? Acabaram de me falar. Quanto é g de 0? 3. Então, quanto é f da g de 0? Ou seja, quanto é f de 3? Tá bem aqui o 3, ó. O gráfico toca bem aqui. Quanto é f de 3? 0. Então, a f da g de 0 é 0. Ficou claro? Tá?
Letra D, quanto é G bola F de 6? O que é G bola F de 6? É a G da F de 6. Então, primeiro eu olho a F de 6. Quanto vale F de 6? 2, 3, 4, 5, 6. F de 6 está aqui em cima, vale 6. Certo? E quanto é G da F de 6? Ou seja, quanto é G de 6? Não tem, porque o domínio da G vai de menos 1, 2, 3, 4, de menos 4 até 4. O 6 não está no domínio da G. Então isso aqui não está definido. Ficou claro? Esse é um exemplo de que para você compor funções, a imagem de uma tem que estar contida no domínio da outra. A imagem de 6 pela F está no domínio da G? Não. Então não posso efetuar essa composição. Ficou claro? Aí vocês tentam fazer os outros, tá? Isso aí tá lá no livro do Stuart, tem vários outros exercícios. Por hoje tá bom, forte abraço, boa prova, sexta-feira, cheguem cedo para assistir a aula de monitoria e depois fazer a prova, tá? Um abraço.